Vocês estão me ouvindo? Alô? Olá, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Você está conseguindo me ouvir? Sim, agora sim, mas antes de eu entrar, não. Estava fazendo um barulho só. Precisa ver. Estão falando aqui que está dando interferência. Mas ainda continua ou já está ok? Normalizou? Como que tá Gente, ali? Porque qualquer coisa pode ser o meu fone, aí eu tiro. Melhorou, beleza. Eu vou só colocar o tema aqui. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Vamos caiu ver as como minhas conexões aqui, eu tô restaurando. Pronto. enviar. Algumas pessoas enviou perguntas e depois eu vou fazer também para você, tá, Ângela? Tá bem, estou à disposição. Eu não consigo fixar. Achei. Aí, beleza. Ângela, seja bem-vinda. Obrigada, gente, boa noite. É um prazer estar aqui, né, como convidada aqui da Jane, né, pela primeira vez aqui no canal, aqui na página dela. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto tão intrigante que é a apometria. Eu acho que todos nós, né? Apesar de já conhecer um pouquinho sobre essa técnica, eu sempre tenho muita curiosidade sobre esse assunto. E tenho certeza que todos nós podemos aprender muito com você. Você é uma das pessoas que eu acho que mais conhece nessa atualidade sobre a apometria. Então, acho que você pode contribuir sim para com todos nós. Se eu puder ajudar, o que eu puder tirar de dúvida, eu, antes de começar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ângela Esteve, eu sou apômetra, né? Tem um grupo, inclusive, que trabalha com apometria, que é o Grupo Semente de Luz. E eu já estou com esse grupo já bem há uns 14, 15 anos. Eu estou na apometria há 17, quando eu comecei a estudar e comecei a trabalhar também. Então, tem bastante material, né, que a gente pôde observar durante todos esses anos, né? Mas como tudo no mundo avança, a apometria também avançou muito, né? Além da apometria, eu também trabalho com terapias alternativas, eu trabalho com as terapias, a psicoterapia psiônica, que é feito através de desprogramação e programação de DNA, é uma terapia breve, uma psicoterapia breve. Trabalho também com as mesas radiônicas, que trabalho o fluxo de energia das nossas vidas, e sou hipnóloga clínica também. E antes que alguém pergunte, eu não costumo trabalhar com regressão, eu prefiro apometria, tá? Então, eu trabalho com a hipnose clínica no sentido de ajudar as pessoas com as suas fobias, com os bloqueios, né, de coisas que elas não conseguem realizar aqui nesse plano da matéria. Então, em linhas gerais, é isso. E estou à Ângela, disposição. primeiramente eu queria assim, quanto tempo você me conhece?
Eu conheci a Jana, ela era baladeira, ela andava com meu filho nas baladas, ela andava com ele para baixo e para cima e aparecia lá, né, naquela época das calças jeans, daquelas coisas todas, né? E hoje se tornaram essas pessoas aí tão lindas, né? E a gente se conheceu nessa situação. Então, eu me senti até um pouco mãezona dela, né? Porque ela na mesma idade dele e os dois sempre, né? Estavam sempre juntos, né? Sempre foi uma amigona dele. E agora, ver como que a vida é, né? A bifurcação que a vida faz, a gente veio se encontrar agora aqui, né? Nos trabalhos terapêuticos, porque a gente hoje, graças a Deus, né, Jana? Hoje a gente faz trabalho juntos. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso de constelação com mesa psiônica, assim, que está arrasando. A gente está, assim, tendo resultados muito grandes, né? A gente tem clientes aí, pessoas que já passaram e que têm testemunhado, assim, os resultados muito efetivos nesse sentido, porque são terapias integrativas, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão aí da constelação com a mesa psiônica, e depois a gente pode até fazer uma live para falar a respeito, né, desse tratamento. Ó, a Flávia, nossa querida Flávia, tá aí, ó. Inclusive recomendo Fiz e Amor, ótimo. Muito obrigada, viu, Flávia, pela presença aqui. A constelação não é nem melhor que a mesa, nem a mesa é melhor que a constelação. As duas técnicas juntas, Se integram. elas se casam e se integram. É simplesmente Perfeito. mágico o trabalho. Eu acredito muito, acredito no meu trabalho, acredito no trabalho da Ângela, que tem muita profundidade, eu tenho aprendido bastante com você. Eu estou, assim, muito feliz por a gente ter se conectado novamente nessa nova fase, nesse novo momento, onde a gente cada vez percebe que temos coisas em comum, né? Agora com a psicanálise juntas, então também o futuro agora é brilhante para nós. a gente está entrando num outro terreno aí, mas que vai ser surpresa para vocês. Mais para frente, depois a gente conta. Sim, sim. O que já era bom e agora tá ótimo, vai ficar melhor, vai ficar maravilhoso ainda. A gente está sempre. É do ser humano a gente sempre procurar aperfeiçoar aquilo que a gente já faz. Né? As pessoas muitas vezes querem fazer 1000 coisas, 1000 cursos, 1000 monte de coisa, e aí o que acontece? Acaba não aperfeiçoando em nada, né? A gente, como a gente acabou se juntando nessas terapias que deram muito certo, e aí agora a gente vai juntar mais uma terapia, né, que é a psicanálise mesmo, né? Eu já faço, isso já acontece no nosso trabalho, né, quando a gente faz a psicoterapia psiônica, mas isso vai ter uma extensão maior daqui para frente, vai ter uma extensão maior, mas isso aí é mais para frente, depois a gente vai contar para vocês direitinho como é que vai funcionar. É como se o nosso trabalho estivesse ganhando profundidade, sim, mais sim. força. É verdade, é verdade. O que era uma caneta Bic vai virar uma Montblanc. Muito bem, gostei da analogia. Ângela, então, para a gente começar falando sobre o nosso tema, a gente tem bastante perguntas também que enviaram por inbox. Também tem a questão do curso, que eu quero que você fale um pouquinho sobre a importância de fazer apometria e aproveitar essa oportunidade que você está abrindo um novo curso, né? Saindo do forno quentinho, cheio de novidades. Mas antes da gente começar a falar sobre esses outros temas, o que é apometria? Como a gente pode entender essa abordagem? A apometria, ao contrário, eu sei que muita gente pensa que é uma religião, outros pensam que é a técnica do diabo, outros... É verdade, eu já ouvi isso. Gente, são 17 anos trabalhando com isso
e a gente escuta de tudo, né? Então, assim, já ouvi que é a técnica do diabo, já ouvi tudo. Na realidade, a apometria ela surgiu há muito tempo atrás. Quando eu digo muito tempo, é muito tempo. Ela vem antes do próprio espiritismo. Antes de Kardec codificar o espiritismo, a apometria já existia. Já existia muito nos Estados Unidos e também na França. Inclusive, Kardec teve contato com o pessoal na época, só que ela não tinha esse nome, né? Essas pessoas que tinham a mediunidade e que trabalhavam com essas técnicas para acessar o anjo da guarda da outra pessoa, era essa a história. Procuravam-se o medianeiro, não era chamado médium, era um medianeiro. O medianeiro que poderia acessar o anjo da guarda da pessoa quando ela estava em situações em que ela não conseguia resolver aquelas questões da vida dela. Então, essas pessoas porque a mediunidade, gente, é desde sempre. Desde que o ser humano é ser humano, a mediunidade existe. Ela não é uma propriedade nem do espiritismo, nem dos espiritualistas. É de todo mundo. E aí o que acontecia? Essas pessoas que praticavam esse tipo de mediunidade eram chamados, naquela época, de espiritistas. Não eram chamados de apômetras. Esse nome veio depois, na década de 60, com o doutor José Lacerda, né, que trouxe isso aqui à baila e que trouxe aqui para o Brasil, na realidade, né, oficialmente, e batizou esse conjunto de técnicas e essa relação medianímica com o nome de apometria. Porque, na realidade, isso foi trazido pelo doutor Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho, um químico, e que expôs essa técnica com o nome. Antes eram espiritistas, né? Que é diferente dos espíritos. Depois, por isso que falam que muitas vezes que é a técnica do diabo, porque naquela época, imagina, né? Antes, em 1800, final de 1700, falando-se de espírito, né? Só que falava-se de anjo da guarda para ficar mais bonitinho. Depois veio o codificador e trouxe toda a ciência espírita, né? Todo o conhecimento, isso foi estudado a fundo. E para nós, aqui no Brasil, na década de 60, então, esse porto-riquenho, esse Luiz Rodrigues, que era um farmacêutico bioquímico, não tinha nada a ver com espiritualidade, ele chamava a técnica de hipnoterapia e sugeria estar ligado à hipnose. Mas, na realidade, ela não é uma técnica de hipnose. Que isso fique bem claro, e eu posso falar porque eu sou hipnóloga clínica e não tem nada a ver com hipnose. Tá? Então, confunde-se hipnose com regressão, com terapia de vida passada, o pessoal faz maior confusão com tudo isso. Então, a apometria é outra coisa. A apometria, tecnicamente, é o desdobramento que nós temos dos nossos corpos de manifestação, que nós temos corpos que se manifestam em vários níveis, em várias dimensões, do corpo físico. Ah, mas que corpos são esses? Por exemplo, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, com que corpo que você age lá no sonho? Se o seu corpo está deitado na cama. Você usa um corpo que a gente, na apometria, chama de corpo astral, no espiritismo chamam de perispírito, e em cada região do mundo chama de um nome. Mas esse corpo é um dos nossos corpos, um dos que se manifesta na quarta dimensão, que é a dimensão acima da terceira, que é essa onde nós vivemos. Mas fora esse, nós temos outros mais. No curso de apometria, a gente vai estudar os 7 principais, que são os 7 corpos de manifestação. Aí o que acontecia? Quando a gente desdobra esses corpos, quando você dá os pulsos energéticos e a pessoa é desdobrada, você tem o acesso às informações desta pessoa em outros níveis de consciência, fora só dessa vida física que a gente vive.
Então, o que acontece? O médium ou a pessoa que está trabalhando ali com ela vai, com a ajuda, né, da própria espiritualidade dela, acessar informações que ela, muitas vezes, com esses dados na mão, ela vai dar uma outra solução para as questões da vida que ela está vivendo. Por isso que a apometria é considerada uma terapia. Porque aquilo que você não consegue acessar sozinho, então você tem uma ajudinha. Né? Você vai lá e tem aquela ajudinha. Então, ela, na essência, é essa técnica. É a técnica do desdobramento, onde a gente vai entrar nessas informações, em outras dimensões, em outras vivências, e vamos entrar numa outra dimensão. Vamos caminhar pela dimensão espiritual e pela quarta dimensão, pela dimensão astral. Então, quando o médium está desdobrado, ele vai se movimentar num outro nível de consciência. Os grandes yogis, por exemplo, que praticam uma meditação disciplinada, eles conseguem sozinhos acessarem isso. Nós aqui no nosso cotidiano, muito difícil a pessoa que consegue isso. A nossa mente aqui nessa presente encarnação, ela está muito programada a viver o dia a dia. O material, né? O material. Então, assim, a apometria não é uma religião, não tem nada a ver com religião. Ela é uma ferramenta que, aliada à mediunidade, coloca a mediunidade ao quadrado. Porque a gente tem um outro entendimento. E qualquer pessoa, qualquer ser humano pode praticar a apometria ou pode passar pelo atendimento de apometria. Apesar de ser uma técnica que nasceu dentro do mundo do espiritismo, dentro do mundo, né? Foi no mundo do espiritismo que nasceu a técnica, não é? Não foi dentro do espiritismo. Na realidade, depois que o doutor Luiz Rodrigues, que é esse farmacêutico, trouxe essa técnica para dentro do hospital de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, o doutor José Lacerda tinha uma esposa, né, dona Yolanda, que tinha mediunidade, e o que ele fez? Ele, com os comandos, né, com a forma como o doutor Luiz Rodrigues expôs e ensinou para ele utilizou essa técnica com os pacientes dentro do hospital, desdobrando esses pacientes. Como a esposa dele era uma médium clarividente, o que acontecia quando ele dava os comandos, ela via que o paciente era desdobrado, retirado por um guia espiritual, levado para o hospital em outro plano e depois reacoplado no corpo de volta. E quando ele reacoplava, a saúde, assim, as curas eram imensas, as melhoras eram, assim, instantâneas. Tamanha força que tinha isso. O doutor José Lacerda foi um médico renomado, ginecologista, clínico geral, um homem extremamente culto, né, admirador das artes, não era nenhuma pessoa ingênua. Foi quando ele trocou, então, o nome de hipnometria para apometria e levou para a Casa do Jardim também. A Casa do Jardim era o centro espírita que ele trabalhava, umbandista. Não era espiritismo. Era da Umbanda. E até hoje, se eu não me engano, essa casa ainda continua atendendo as pessoas. Ele já não está mais entre nós, mas o trabalho da casa, eu acredito que ainda continua. E por conta disso, né, ele foi, a um determinado tempo, convidado, né, a se retirar dessa questão do hospital, né, por motivos, né, que a gente já sabe, que a Terra, né, a evolução é em passos de tartaruga, e ele teve que retirar a técnica de dentro do hospital, se retirar dessa área da medicina, e era um coadjuvante enorme com a medicina, porque a apometria ela pode tratar não só o nosso duplo etérico e o nosso corpo astral, que é o responsável pela nossa saúde, como pode tratar os problemas psíquicos também. A apometria é aliada da medicina. A questão é que por questões religiosas,
místicas, preconceituosas de todos os tempos, isso foi afastado. Mas ele deixou 2 livros escritos, Espírito e Matéria e Energia da Matéria, se eu não me engano, são os nomes. E foi o legado que ele deixou. E aí outros grupos, grupos até espíritas, né? Eu comecei a estudar com uma pessoa que tinha um grupo que tinha a sua, digamos assim, a sua ética dentro do espiritismo, e começou, então, a praticar a apometria, a pesquisar as questões das personalidades. O que se percebia? Que quando você desdobrava a pessoa, que ela desdobrava os seus corpos, ela começava a mostrar outros comportamentos de outras épocas. Então, aí é o que começou a acessar, então, as personalidades múltiplas. Que são o quê? As personalidades que nós vivemos em outros momentos. Porque a vida... Explica melhor. A vida... A pessoa fala assim, o que eu fui em outra vida? Não, a gente não tem outra vida, a gente tem uma vida. Uma vida. Nós são várias existências. Então, por exemplo, hoje eu saí com essa roupa. E saí mesmo, que é verdade. A gente foi atender, ela me viu, não é mentira. Eu também. Hoje eu saí com essa roupa, certo? Amanhã eu vou sair com outra. E depois com outra. Para que a gente faça o nosso progresso espiritual, a gente se serve de vários corpos materiais, de várias vivências na matéria. Isso nós chamamos de existências. Então, nós temos várias existências. Todas as vezes que um espírito chega reencarnante aqui, e que chega aqui bebê, ele vai construir a sua personalidade a partir deste momento, que ele vai levar até o final dessa existência. E depois ele vai ficar um tempo ainda, né, com essa personalidade, até que ele volte de novo para outra existência. Então, a nossa memória, ela é embotada. Aquilo que se chama de esquecimento do passado não existe, porque a gente está sempre lembrando do passado. Você encontra com uma pessoa que te causa uma emoção. Você sente um cheiro e, de repente, te remete a alguma coisa que você nem sabe o que é. Você, de repente, encontra um objeto, um anel, numa joalheria, e aquilo te chama a uma recordação lá de outra época. Então, tudo está dentro de nós. Mas há um embotamento, né, desta memória, por quê? Por causa do nosso atraso espiritual. Quando a gente evoluir, quando, né, esse planeta, graças a Deus, está indo para o mundo de regeneração, a gente não vai precisar esquecer tanto. Nós esquecemos hoje, porque imagine você, se você nasce e você começa desde pequenininha a olhar para sua mãe ou olhar para o seu pai e ver que aquela pessoa um dia tirou a sua vida. Ou que te levou à falência econômica. Ou que foi um rival do seu passado. Muitas vezes, intelectualmente, aqui a gente não lembra, mas a gente sente. Acreditem vocês ou não, os grandes problemas que vêm para a apometria, para os nossos tratamentos, são de pessoas que têm problemas com pai e mãe. A maior parte, vocês não estão sozinhos nisso. Por quê? Porque existe uma... Por isso que eu falei que a vida é uma só. O que existe é que a gente só trocou de roupa. Então, em vez da carruagem que a gente tinha antes com cavalo, hoje é um carro. Em vez de ser um palacete ou de ser uma cabana de pau a pique, hoje é o apartamento que a gente vive. E geralmente nós reencarnamos com as mesmas pessoas. E mais, e muito, isso é muito corriqueiro, com a mesma situação, com o mesmo problema. Com o mesmo problema. E a gente repete. Então, se você acha
Aquela pessoa que você vive hoje, que depois, morreu, nunca mais eu vou ver, pode esquecer isso. Você vai ver sim, e muitas vezes. Por quê? A ideia do nosso Criador é de educar, é de harmonia. Então, nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos aqui de relação com as pessoas e procurar nos harmonizarmos. Só que é difícil, porque a gente no consciente não sabe por que a gente olha para aquela pessoa e não gosta. Às vezes é uma sogra, às vezes é um sogro, um cunhado. E aí, quando chega uma pessoa nova na família, nossa, parece que desestrutura a casa inteira. Por quê? Porque as almas vão se buscar para o reajuste. E é aí que a terapia com a apometria entra. Porque quando a pessoa compreende o que aconteceu no passado e ela vê hoje a situação, ela vai ver com outros olhos. Quantas pessoas... Depende da consciência que ela está, né? Se não pode repetir o mesmo erro, talvez. Dificilmente. Dificilmente. O processo terapêutico da apometria, com as ferramentas que a gente dispõe, é muito difícil. A pessoa, ela sofre, digamos assim, momentaneamente um choque kármico. Quando se faz apometria, seriamente. Seriamente. Por quê? Como é que a gente explica? Nós temos os nossos 7 corpos de manifestação. Quantas personalidades nós temos aqui em nós? Quantas vidas, quantas existências nós utilizamos para chegar no ponto evolutivo que nós estamos hoje? N existências. Então, imagina que a gente é um condomínio com um monte de gente que mora dentro de nós. Então, às vezes, alguém faz alguma coisa e às vezes a gente responde como o guerreiro que a gente foi do passado. Às vezes a gente responde como a geisha. Às vezes a gente responde como um doido. Às vezes... Então, nós temos todas essas pessoas dentro. Todas essas pessoas existem. Porque foram personalidades que nós criamos. Foram experiências vividas. Estão no nosso banco de memórias. Sim, a gente tem um corpo chamado corpo búdico, que é um excelente, grandioso HD, onde todas as nossas memórias estão guardadas. É como se fosse um inconsciente, então. Sim. Está tudo lá. Só que o que acontece? Nós, pela nossa pouca evolução espiritual, a gente não acessa isso, essa informação, quando a gente precisa. A gente não consegue acessar. A gente só... O nosso mental inferior, que é o corpo que está mais ligado aqui, que é o concreto, a nossa atenção, o nosso foco está muito no dia a dia. Quando o espírito ele encara na matéria, ele fica o tempo inteiro pensando em como que ele vai ganhar dinheiro, o que ele vai estudar, o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Então, assim, a preocupação do dia a dia toma muito do nosso tempo. Hoje, graças a Deus, com o advento e a divulgação da meditação, as pessoas estão melhorando um pouquinho. Ainda falta muito para chegar, mas já está melhorando um pouquinho. E essas ferramentas que a gente estava falando dos nossos trabalhos, elas vêm para acelerar esse processo. Então, o que acontece? Como a pessoa ela não consegue acessar essas informações que estão dentro dela, então... A apometria, o médium, ele vai funcionar como diz o Ben Adjin, ele fala que o médium funciona como aquele que faz a gambiarra, sabe? A gambiarra, então eu vou lá e acesso para você os seus arquivos. Então eu, com essa que a gente chama de telementação, eu entro dentro do seu campo e eu consigo trazer com a ajuda
do seu guia espiritual e com a sua permissão, isso é muito importante também, a apometria a gente faz com a permissão da pessoa, a gente não fica fazendo apometria para os outros, entrando nos campos dos outros, isso é ética, né? Porque senão a gente cai em outro terreno, que é o terreno dos feiticeiros, né? Cai no terreno da magia, e não é esse o caso. A apometria, ela veio, o doutor Lacerda, né, nos trouxe esse material para que a gente usasse isso terapeuticamente. Para ajudar a pessoa, quando ela está numa situação de gargalo. Então, eu não estou conseguindo me relacionar bem na minha casa, ou um problema financeiro, ou uma questão de carreira, e ela não consegue dar um passo à frente. Depressão também, né? Ajuda bastante. Comportamentos, por quê? Nós temos o que a gente chama na apometria terapêutica, o que a gente chama de subpersonalidade e personalidade múltipla. Então, a múltipla, eu acho que já ficou entendido, que são as nossas várias existências, né? As subpersonalidades são os nossos comportamentos atuais. Então, desde quando a gente, né, passou pela nossa infância até o dia de hoje, todas as experiências vividas, como que nós nos comportamos? Então, muitas vezes, a gente atende pessoas que estão infantilizadas, que não saíram dos 5 anos ainda, extremamente carentes, que precisam de ter alguém ali dando a mão, porque senão ela não faz nada. São comportamentos de uma criança que não cresceu. Isso é um exemplo, tá? E aí, o que a gente faz? Com as técnicas, a gente faz a criança crescer. Essa subpersonalidade, geralmente, ela vem alimentada por uma outra existência onde ela teve esse comportamento. E aí entra a múltipla. Então, todo comportamento de raiva, de ódio que a gente tem hoje, né, comportamentos de medos excessivos, autodestruição tem uma personalidade, uma ou várias, né, das nossas existências onde a gente teve esse tipo de comportamento. Então, a sub de hoje, que é você hoje, fica alimentado por isso. Não é espírito obsessor. É você. Isso explica a autoobsessão, a autossabotagem. Que a gente muitas vezes põe a culpa, né? Porque tem um espírito aqui que está me fazendo mal. Que não, é o seu espírito mesmo. É o seu espírito que numa experiência menos feliz, ou em várias menos felizes, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, a Terra, nesses últimos 3.000 anos, pelo que eu sei, só teve 30 anos que não teve guerra. O resto... Então, se a gente voltar lá, não vamos nem voltar a 3.000 anos, vamos voltar a 2. Da época de Jesus para cá, quando o planeta fez uma curva evolutiva, né? Que ele trouxe o evangelho, que ele trouxe o modo de viver. De 2000 a 2021. Como que foi a história da humanidade? Foi linda? A gente tem um passado que se orgulhar? Ele mal foi colocado na cruz, o mundo se levantou com as cruzadas matando em nome de Deus. Matando em nome de Deus. Passaram as cruzadas, entramos na Idade Média. O que a gente tinha lá? Inquisição. Então, em nome de Deus, se mandava para a fogueira, se torturava, se fazia tudo. Em nome de Deus, de uma raça e de tudo mais, estourou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Então, nós temos um passado bonito para recordar? Não, é por isso que o Criador, que a fonte criadora, na sua extrema bondade e misericórdia, nos dá esse esquecimento, né, do passado. Já pensou você ficar lembrando aqui quem é que você foi na Inquisição? Você não consegue nem se olhar no espelho. Tudo bem, a gente também teve
encarnações em que a gente também desenvolveu coisas boas, senão a gente não teria, né, tudo que nós temos hoje. Mas o nosso peso kármico ainda é muito grande. E o karma, gente, não é o outro. O karma somos nós, é aquilo que nós fazemos. O karma significa lei de causa e efeito. Exato. O Às outro vezes nós mesmos somos os nossos próprios inimigos, né? Não está fora. Às vezes não, sempre. Muitas vezes. Sempre. Tá, não é sempre. Sabe por que é sempre, Jana? Porque você pode fazer o que quiser para mim. A questão não é o que você faz, é como eu reajo ao que você faz. Porque eu estou dentro de mim, debaixo desta pele aqui, só pode haver uma pessoa, eu. Então, quem decide o meu futuro sou eu, independentemente do que o outro faça. Por isso que eu falo, o maior inimigo sou eu, porque essas personalidades minhas que viveram nessas épocas estão aqui. E muitas vezes eu quero evoluir, eu vou procurar fazer um curso, vou querer o autoconhecimento, e elas ficam tudo sabotando. Não, você vai gastar dinheiro com isso? Para que isso? Olha, quer ver um exemplo bacana que eu gosto? Sempre eu falava lá, quando eu tinha meu espaço lá nas palestras, eu sempre falava. Você pensa que você tem que tomar uma decisão importante na sua vida. Por exemplo, mudar de país. Vamos supor que você vá morar, sei lá, num país lá na Austrália, na Alemanha, em qualquer outro lugar. E aí você fala assim, não, eu quero mudar de país. Pronto. Bastou você falar isso. Não é a mãe ou o pai ou ninguém que vai ficar te azucrinando falando vai, não vai. É você. As suas personalidades, umas vão dizer assim, não, eu acho melhor você ficar. Vai que você vai dar com os burros na água e vai gastar todo o seu dinheiro. Você vai ficar sem nada. Aí vem a outra personalidade e fala assim, ah, não, mas se eu não tentar agora, nesse momento da minha vida, quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa? Eu tenho que aproveitar. Aí vem a outra e fala assim, ai, mas você nem fala a língua direito. Aí vem te colocar medo. Aí vem a outra e vai te colocar maior pessimismo que vai dar errado. Enfim, um monte de gente vai falar dentro de você, até uma hora que você não aguenta, e aí você vai chamar aquela amiga ou a terapeuta e falar, o que você acha? Estou pensando em viajar e morar fora. A gente vai pedir a opinião dos outros, gente. Porque é tanta gente que fala aqui dentro, na nossa consciência, que você fica perdida. Eu acredito que eu não sou a única que lava a louça falando sozinha. Eu acho que tem um monte de gente que faz isso. Eu falo com os gatos. Sabe, dirigindo, falando sozinha. Gente, outro dia eu tive que fingir que eu estava falando no celular, porque eu estava falando tanto e a pessoa achou que eu estava doida. O bom é que agora, como tem o celular, né, então as pessoas pensam, mas nada, estava tendo uma DR comigo mesmo. Porque a gente precisa conversar com as nossas personalidades. Por isso que o autoconhecimento é muito bom. Muito bom, ele vai nos dar subsídio para saber, primeiro, a primeira coisa quando você aprende, né, a apometria é lidar com você. É a primeira coisa. Que é o mais difícil, eu acho. Exatamente, mas é uma ferramenta, gente, e eu posso dizer com conhecimento de causa. Né? Quem me conhece há mais tempo, a Jana conhece todos os percalços que eu já passei na minha vida, é uma ferramenta libertadora. Libertadora. É por isso que eu gosto tanto, porque eu senti através de mim, na carne, vivenciando essa transformação. Sim, a gente sente isso na nossa própria pele. Então, é muito importante esse conhecimento. Claro que se depois você vai trabalhar com isso, você vai ter outros ganhos, porque você vai perceber através do relacionamento humano, muitas vezes quando nós tratamos uma pessoa dentro do grupo, nossas personalidades que viveram naquela época são tratadas juntas. Porque eu posso ficar aqui até o final de 2023, todos os dias eu vou ter uma personalidade para tratar.
Então, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente é curioso de querer saber o passado, não é isso não, tá? A gente não é curiosidade. O atendimento, ele funciona como? Você traz uma questão. E aí a gente vai entrar no fundo dessa questão. Quando a gente entra no fundo, a gente vai achar a causa geradora. Que personalidades, o que está acontecendo nessa dimensão e com essa personalidade que tá ressoando o problema hoje na vida física. Porque, gente, se a gente desencarnar hoje, todo mundo aqui está com todas as suas questões bem resolvidas, com todo mundo? Seus relacionamentos estão tudo zeradinhos, você está de bem com todo mundo, está tudo certinho, você pode ir em paz e tranquilo e falar até logo terra? Não pense que porque a pessoa desencarna, vai vir ação. O nosso desencarne vai trazer para nós a continuidade daquilo que a gente estava fazendo aqui. Só isso. Só muda a dimensão. A coisa continua a mesma. Ninguém evolui porque morreu. Porque o corpo físico morreu. Não. Aí o que acontece? Você vai lá para o plano espiritual, vai passar por um tempo lá até ter uma nova chance de voltar a encarnar de novo. Tudo aquilo que você levou, você acha que ficou resolvido? Ah, vou chegar agora bebê, novinha em folha, sem problema nenhum? O inconsciente é muito maior do que a gente pensa. Porque você traz dentro dele toda aquela experiência. Não só sua, mas de de um sistema do qual você se encontra, que você faz parte, de outras vidas. Então, são muitas subs, né? Muitas. Múltiplas. Múltiplas. São muitas múltiplas. Aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente desdobra a pessoa e vai acessar essa personalidade que teve determinado tipo de comportamento, muitas vezes ela está tão arraigada com aquilo ainda na cabeça, porque quando acontece os traumas da vida, criam cicatrizes psicológicas. As cicatrizes psicológicas são as coisas que foram experienciadas naquela vida. E você vai encontrar aquela personalidade ainda vivendo aquela situação. Às vezes, ela nem se deu conta que ela está encarnada, que é aquela parte que o espírito está encarnado de novo. Ela fica rodando no que André Luiz chamou de clichê mental. Ela não sai daquilo. E por que acaba criando essa ressonância? Com a situação? Sim. Porque tudo como se fosse uma memória que a outra pessoa também viveu essa mesma circunstância? Nem sempre, por exemplo, o que são as fobias? A fobia não é medo. O medo é uma coisa que a gente adquiriu, foi programado aqui. A fobia você já traz. Por que você tem medo de barata desse jeito? Não é medo normal, é fobia. Que a pessoa desmaia, ela tem taquicardia, ela pode ter um ataque do coração. A pessoa não entra, por exemplo, dentro de elevador. Eu conheço gente assim. Eu também. A pessoa quer ter um carro, foi para ele dirigir, tem medo de dirigir. Isso é fobia. Ela nunca dirigiu na vida. Por que ela está com medo? Porque tem uma ressonância com o passado, com a experiência que ela viveu menos feliz. E esse trauma que ficou lá do passado, por alguma situação que foi vivida, ou em outra existência, ou no período entre vidas, o que acontece? Ela traz isso como cicatriz psicológica. Então, dá um carro para ela, pronto, aciona o alarme. Entrou dentro de um lugar fechado, aciona o alarme. Porque isso não está curado. Totalmente. Então, o que a gente faz? A apometria trata a personalidade, a hipnose clínica vai tratar
a subpersonalidade de hoje. Eu já tive clientes, graças a Deus, bem-sucedidos, que tinha medo de dirigir, que hoje dirige, anda para baixo e para cima e não tem mais problema nenhum. A gente consegue, porque na hipnose, ao contrário que todo mundo pensa, que a gente vai ficar acionando e deixando a pessoa em sono hipnótico, não é isso, não. O sono hipnótico, às vezes, ele é usado para fazer alguma terapia, só para colocar uma informação, mas a gente ensina nesse tratamento a auto-hipnose. Que aí sim, por isso que se chama hipnose clínica, é quando a gente aprende isso. Porque aí você cura. Se aliar isso à apometria, você cura tanto a personalidade que viveu, desfaz aquelas memórias, como a sub que foi criada hoje. Numa sessão de apometria, quando você está no trabalho, a pessoa, o assistido, ele fica em transe, ele fica dormindo? O que acontece com esse? Ele fica normal? Normal. Não ele fica sente alguma coisa desse trabalho que você faz? Se ele tiver uma sensibilidade bem desenvolvida, ele pode se emocionar, ele pode sentir. Porque a gente entra no campo dele vibratório. Mesmo agora que a gente está trabalhando à distância, a gente manda sempre o feedback dos atendimentos para a pessoa. E às vezes as pessoas respondem, nossa, eu senti que mudou. Tem outras que falam, nossa, mudou tudo depois do tratamento. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, podem sentir na hora. E tem outras que vão perceber a diferença. E tem outras que serão beneficiadas, mas elas estão tão com a mente concreta aqui no dia a dia que não consegue perceber as sutilezas. Mas tem mudança. Porque todo tratamento tem uma eficácia. A pessoa acreditando ou não, ele tem. Todo tratamento. Todo traz alguma coisa. Muitas vezes não é o que a pessoa quer. É o que ela precisa. Da forma que ela deseja, né? Exatamente. O grande problema da humanidade é que a gente quer tudo do nosso jeito. E a espiritualidade diz, não, desta forma para você não é bom. Então, por isso que no curso e no nosso trabalho do Semente de Luz, a gente prima muito pela orientação, que vem depois do atendimento. Ela recebe uma orientação. Porque o nosso trabalho, como apômetras, o nosso trabalho da apometria, eu diria que é 20% do tratamento. 80% cabe à individualidade. Nós não revogamos nenhuma lei divina. E a lei do livre-arbítrio, ela continua. Se você, olha, você já fez essa atitude no seu passado. Está aqui. Você quer fazer de novo? É problema seu. Isso já te trouxe uma consequência. Você quer repetir? Então, a apometria te dá digamos assim, esse vislumbre do encadeamento kármico. Faz você lembrar, amanhã eu vou lembrar que ontem eu estava com esta blusa. Eu vou lembrar do que aconteceu. Vai trazer essa explicação. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, que já passaram por grupos de apometria, onde a pessoa deitou lá, aí foi feita as técnicas na parte energética, algumas que trabalharam com as personalidades, mas não deu feedback nenhum. Tem grupos, tem pessoas que trabalham dessa forma. Cada um, como ela é uma técnica, cada um adaptou àquilo que achou que a sua área, digamos assim. A área que eu trabalho, a gente sempre dá uma resposta para quem pede o atendimento. Porque nós entendemos que nós estamos vivendo num momento em que a consciência precisa ser despertada. Chega de ficar carregando tudo no colo. Nós temos que dar a batata quente para o outro resolver.
Por quê? Porque a gente entende e respeita muito a individualidade das pessoas. E a individualidade significa decisões particulares. Ninguém pode decidir nada pela gente. Como eu falei, você pode fazer o que for comigo. A decisão de eu aceitar ou de eu rejeitar é minha. Nunca é do outro. E a gente precisa despertar essa consciência. Por isso que é um curso de expansão de consciência. Claro que aqui a gente está dando linhas gerais, né? No curso a gente tem horas, né, de estudos, começando com a física quântica para explicar como é que funcionam os pulsos energéticos, né? Como é que isso age na linha do tempo e espaço, como é que a gente navega na quarta dimensão, entender o que é o plano espiritual. Eu acho que todo terapeuta, até hoje estava conversando com a Jana no carro, todo terapeuta deveria aprender isso. Mesmo que você não vá trabalhar com a apometria. Exatamente. Mas ter a consciência, né? Porque às vezes a gente vai fazer trabalhos e você precisa de ter esse conhecimento, porque quando você entra num tratamento com uma pessoa, essa pessoa não está sozinha. Exatamente. Ela tem personalidades, ela tem o passado e ela tem um monte de outras pessoas que viveram com ela nesse passado. E gente invisível que está do lado dela. Por que às vezes Brincar terapeutas... de feiticeiro ou de terapeuta não é algo simples, não é? Não dá certo. Tem terapeutas que depois passam mal. Vai atender um cliente e depois fica passando mal. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Gente, o conhecimento é o nosso maior patrimônio na vida. Todo o dinheiro que a gente pode investir nisso, né? Até a gente estava falando do curso que a gente está fazendo, tudo que a gente pode investir nisso, por quê? Jesus já dizia, né? Aonde está o teu tesouro, o teu coração, aquilo que você adquirir para você, nem a traça vai corroer, ninguém pode te roubar. E é o que a gente leva para as outras encarnações. É o progresso do nosso espírito. O resto que é material, aqui vai se transformando. A matéria ela foi feita para transformação. Não existe nenhuma coisa que seja para sempre. Hoje, o que a gente tem na mão, que é um instrumento, amanhã já está se degradando, já tá se transformando em outra coisa. O nosso corpo também. Agora, tudo aquilo que é conhecimento do espírito, isso vai permanecer para sempre para a gente. Para sempre. E eu falo, a apometria, quando a humanidade amadurecer para essa tomada de consciência e estudar até mais a fundo do que eu estudei, né? Eu acredito que ela será ainda uma grande aliada, não só nessas terapias alternativas, mas inclusive na área médica, na área da psiquiatria, na área psicológica. Eu tenho colaboradora que é psicóloga dentro do grupo. A gente sabe até que ponto que chega o nosso consciente, depois dali para frente, é só com a apometria mesmo. E qual que é a diferença da apometria para a regressão? A gente não coloca a pessoa para ela sofrer essas lembranças. Porque na regressão, muitas vezes, o indivíduo ele é induzido. E muitas vezes eu sei porque eu passei por isso. E as lembranças são tão fortes que ao invés de ajudar a pessoa a ir para frente, deixam ela mais traumatizada ainda. Então a regressão feita por pessoas sérias, que vão tratar um determinado tipo de problema e vai naquela questão e ponto, acabou, tudo bem. A apometria, a pessoa, ela não participa desse processo. Da técnica. Quem faz isso são as pessoas que são habilitadas, que têm o conhecimento para tratar e fazer o tratamento dela com as técnicas de apometria.
com os pulsos energéticos, com a dissolução de campos de força, de campos de memória. Vamos trabalhar o lado espiritual, a desobsessão, tudo. Para ela fica o quê? A orientação de como ela deve se orientar agora na vida. Então, ela tem dentro da apometria uma motivação para ela continuar. E mais, fazer diferente agora, né? Não ficar repetindo aquele disco. Uma encarnação fazendo isso, a outra a mesma coisa, vem na outra a mesma coisa. Eu fiz uma live na semana passada com uma ex-aluna e também ela também veio fazer, ela fez o tratamento de apometria e hoje ela mora na Itália, é uma cantora. E quando ela veio para a apometria a primeira vez, ela estava recém-separada do marido, que era o professor dela. E que muitas vezes ela se sentia tolhida nos seus talentos por causa dele. E quando foi aberta a sintonia dela, nós vimos que numa outra vida, num outro lugar, e provavelmente deve ter sido a Itália, porque ela agora está lá, ele foi marido dela e professor dela. E ela largou, ela deixou de lado a arte dela por causa das críticas que ele fazia e ela não suportou. Acabou misturando, né, o relacionamento com a arte. E hoje ela veio com a mesma pessoa e na mesma situação. Na mesma. Só que hoje ela fez o quê? Ela fez um movimento diferente. Hoje ela falou, não, hoje eu vou atrás do meu destino. Não fomos nós que falamos para ela separar, não. Ela já estava. Só que ela queria entender o processo. E para onde que ela ia. E aí ela começou a achar os rumos dela. Ela se encantou tanto, que fez tanto sentido para ela o tratamento, que daí ela veio estudar. E hoje é uma belíssima cantora, professora de música maravilhosa, está no lugar onde ela queria estar, está fazendo o que ela ama e encontrou seu próprio caminho. E ela falou para mim, ela falou, eu não vou repetir o mesmo erro do passado. Dessa vez eu vou em busca do que o meu coração está pedindo. Então é isso, gente. Esse o grande trabalho da apometria, ajudar as pessoas a seguir em frente, com consciência. A gente não tira a responsabilidade de processo, mas a gente dá aquele clarão para você entender, como uma moça outro dia escreveu, nossa, agora eu olho para minha mãe com outros olhos. Sabedora das situações que nós vivemos no passado, hoje eu estou conseguindo amar a minha mãe pela coragem que ela teve, inclusive, de vir como minha mãe. Então, assim, é muito gratificante. Para mim, né, que já trabalho com isso, são os momentos, são aqueles momentos ímpares que a gente tem dentro do grupo, que não tem dinheiro no mundo que pague essas coisas. O trabalho do Grupo Semente de Luz, ele é feito gratuitamente, porque nós trabalhamos com a mediunidade. Isso que fique bem claro. A apometria pode ser trabalhada apenas no sentido personímico, anímico, para tratar só a subpersonalidade e as múltiplas, sem ter envolvimento das coisas espirituais? Pode. Muitas vezes, até eu estava falando para a Jana, nos tratamentos que a gente faz de constelação com mesa psiônica, muitas vezes a gente capta, a gente tem essa captação psíquica, até porque a gente trabalha na apometria e isso é natural. Em mim é uma coisa já natural que acontece. Então, a gente pode trabalhar isso dentro da nossa terapia? Pode. Pode fazer sim. Agora, o trabalho mesmo de apometria, que envolve a desobsessão, esse trabalho envolve mediunidade. E eticamente, eu e o meu grupo entendemos que quando nós trabalhamos com mediunidade, que envolve a espiritualidade superior, aí o nosso trabalho ele não tem custo monetário. Gente, façam perguntas. Acho que eu estou falando muito, vocês estão entendendo muito. Eu vou fazer pergunta, toma um pouquinho de água. Você já respondeu algumas perguntas
que enviaram pelo inbox, que foi: a apometria é a mesma coisa de terapia de vidas passadas? E você já respondeu dizendo que não, a vida Não. passada deve ser muito parecido com regressão. É mais ou menos. Na regressão, muitas vezes, é utilizado o sono hipnótico para que a pessoa acesse esses registros. Na TVP, que a gente chama, que é terapia de vida passada, o operador ele vai induzindo a pessoa a se lembrar. Tá. Então, são técnicas um pouco diferentes. A apometria não faz nenhuma e nem a outra. A pessoa, mesmo no atendimento presencial, ela não é solicitada para fazer nada. Quem trabalha é o médium de apometria. Tá. Entendi. A apometria, ela cura, limpa e salva? Com certeza. Vai destruir. Com certeza, se a gente for trabalhar, por exemplo, dentro das técnicas de apometria, nós temos uma técnica chamada eriatria. É a técnica, aliás, eteriatria. Eteriatria. É uma técnica onde nós trabalhamos o duplo etérico, que é um corpo que é intermediário entre o físico e o corpo astral, ou perispírito. Ele é que nem uma fita dupla face que faz essa intermediação, que é o corpo que mantém a nossa saúde física. Então, quando você dorme ou quando você sai em viagem astral, você pode andar pelos espaços infinitos que o seu corpo vai ficar funcionando na cama. Por que ele fica? Porque esse duplo etérico está trabalhando para que os seus órgãos não parem. Na apometria, quando a gente faz o desdobramento, a gente trata muitas vezes a doença que está no corpo astral ou no etérico até antes dela chegar no físico. Ou quando já está no físico, a gente faz o tratamento nesses corpos para que ela tenha uma melhora física, que era o que o Dr. Lacerda fazia. Na realidade, as cirurgias espirituais, elas são feitas nesses corpos, não é físico. É que depois que esses corpos conseguem se harmonizar, isso é passado para o físico. Pode acontecer a cura, sim. Pode acontecer. Tudo vai depender do encaminhamento, digamos assim, do encadeamento kármico da pessoa, daquilo que ela se propôs, né? Que a gente, quando vem aqui, a gente tem uma programação, um mapa reencarnatório, vai depender disso e da própria evolução dela. Pode se chamar de merecimento? Olha, eu não sou muito fã dessa palavra, não, porque eu acho que merecer, todos nós merecemos, todos somos filhos de Deus, sabe? Eu não gosto muito dessas palavras clichês que colocam condicionamento a Deus. Para Deus, não tem esse condicionamento, ele é amor o tempo inteiro. Quem fala muito isso é o nosso professor. Pois é, então veja, vamos entender uma coisa. O que é uma faixa vibratória? A faixa vibratória, ela é um conjunto de circuito fechado, né, que vibram numa determinada frequência. E aí a gente fala assim, fulano está numa faixa tal, o outro está numa faixa tal. O que determina essa faixa vibratória? Né? Vamos falar um pouquinho de física quântica. O que determina? Quem determina a qualidade dessa energia, dessa vibração, é a mente, são as mentes pensantes que estão naquela faixa. Então, tanto pode ser uma faixa muito alta, como pode ser mediana, como pode ser baixa. Quem dá qualidade à matéria, ao átomo, é o espírito, é o sentimento, certo? Muito bem. Então, vamos supor que essa pessoa que veio procurar ajuda, ela também está procurando se melhorar interiormente como pessoa. Então, ela começa a sair de uma faixa vibratória, ela passa para outra. Se ela consegue fazer isso, ela consegue sim.
Então, a cura não depende de Deus e não depende do outro, depende da gente. Tanto a cura quanto o desequilíbrio somos nós que causamos. Nós somos o próprio milagre. Nós somos o milagre da criação. Veja, o seu gatinho que você pegou aí, ele não tem memória. Ele não tem imaginação. Nós temos, nós somos o milagre da natureza. Então, a vibração de cada um vai estar de acordo com aquela faixa de frequência daquilo que a gente pensa e sente constantemente. Então, na medida em que eu vou adquirindo conhecimento, né, e você já passou por isso, eu também, a gente vê que a gente vai mudando de faixas. Aquilo que interessava no passado, hoje já não te interessa mais. Mas isso não significa que a gente ainda não caia, né, Ângela? Não, a gente vai mudando da faixa, da vibração, mas às vezes a gente abaixa mais um pouquinho a nossa vibração. Aí no outro dia a gente leva ela novamente. Não existe essas oscilações também? Esse é o processo. Mas a partir do momento que você alcança determinado patamar, você não volta mais para o anterior. Por exemplo, numa outra vida, você matava pessoas. Hoje você mata? A ideia de matar alguém passa na sua cabeça, assim, de efetivar realmente, de você planejar e falar, não, eu vou matar? Você não cai mais. Até a gente estava falando, né, da alimentação, nem carne eu ando querendo comer, justamente para não ter que matar nem animal que derá uma pessoa. Então, uma vez que você saiu de uma faixa, você não retorna. Eu não estou falando de equilíbrio, né? Entre um. Porque assim, não é que é um degrau, que eu vou lá subir um degrau. Não. Isso tem um processo de transição. Você vai indo. Você vai chegando em determinados patamares que você não regressa mais aquele tipo de atitude. Então, aí sim, eu posso dizer que hoje, na atual encarnação, eu não serviria para ser um soldado romano como lá atrás. Não me cabe. Isso não significa que, às vezes, eu não tenha atitudes que ele tinha ainda. De uma raiva, de comportamento. Exatamente. Mas o ato, né, aquela frequência de morte já não tem mais. Então, isso é a faixa. Então, quando a pessoa, porque assim, a doença, ela tem, aí a gente teria que fazer uma live só para falar de doença, né, para falar sobre isso. A questão é, quando a pessoa, a evolução, quando a pessoa vai acessando os níveis, né, as faixas maiores de consciência, tem coisas que ela não vai precisar mais. Ela não vai precisar, por exemplo, de uma doença. Ou daquela doença que estava lá. Ah, mas e se a gente pega a pessoa com câncer terminal? Tudo bem, ela só está deixando um corpo. Mas ela não está levando a doença mais com ela. A gente tem que ver que corpo é uma veste. Então, a gente já está no período que a gente tem que transcender a matéria. E esses conhecimentos que a gente traz através da física quântica, através dos conhecimentos de espiritualidade no curso, a gente vai transcendendo esse pensamento tacanho aqui da Terra. A gente precisa crescer. A humanidade precisa crescer. Então, na medida em que o ser vai evoluindo, ele vai mudando de faixa vibratória. Tem gente até que reclama, fala, nossa, depois que agora que eu estou pensando mais assim, parece que os meus amigos não estão querendo mais uso de farra, sabe? Parece que vão trocando as amizades. Ué, vamos dar o seu exemplo. As amizades e tudo que você fazia quando você tinha lá os 17, 18 anos, lá na época com meu filho. O que isso hoje traria para a sua vida? Não mudou? Espiritualmente a gente vai fazendo a mesma coisa. E aí você me pergunta, daria para você voltar e vivenciar tudo de novo? Não.
Não. Agora eu consigo entender como que você disse que a gente não volta. Realmente, esse exemplo foi Volta. espetacular. Não volta. Sim. É muito importante a gente entender isso e saber também que a pessoa que procura, tem muita gente que procura apometria achando que é um processo de adivinhatório, que a apometria é Ou oráculo. milagre, né? Porque tem uma pergunta aqui que pergunta exatamente isso. A apometria faz milagre? Não. Quem faz o milagre é você. A apometria te dá as ferramentas para que você faça o milagre. Quando Jesus curava, quando ele restituía as células no corpo de uma pessoa, seja da paralisia, seja da cegueira, o que ele falava para a pessoa? Vá e não peques mais. Porque se você pecar, você vai voltar a ficar cego, você vai voltar a ficar paralítico. O que ele quis dizer? Que ele estava só curando um corpo ali, as células momentaneamente com a energia dele, que ele infundia, restaurava. Só que a pessoa ali tinha que manter aquilo. E para manter aquilo, ela tinha que mudar aquele padrão dela de vibração. Então, quem estava fazendo o milagre? Jesus ou a pessoa? Quando a mulher que estava hemorrágica tocou as vestes dele e ela colocou na cabeça dela, se eu tocar, eu vou sarar. E imediatamente ela sara. Quem fez o milagre? Foi Jesus ou foi ela? Vamos interpretar as coisas direito. O milagre é dentro de nós. Ninguém vai fazer por nós. E Deus está dentro de você, por isso que o milagre é dentro de você. Só que você precisa se voltar para Ele. Ele está esperando. Ele não tem pressa, porque Ele é eterno, então Ele tem eternidade esperando você se decidir com isso. Outra pergunta. Eu preciso ser médium para fazer o curso de apometria? Não. Não. Digamos assim que, genericamente, todo mundo é. Se você é um espírito, se você é um humano, você é um médium. Graças a O que Deus. significa a palavra médium, Ângela? Médium significa, né, e isso está dentro do espiritismo clássico, toda a capacidade que nós temos de acessar um espírito que não esteja na mesma dimensão que a nossa. Então, toda vez que eu converso com um espírito que está numa outra dimensão, é um médium. No caso da apometria, quando a gente trata só da parte personímica, não é mediunidade, é telementação. A gente entra no campo do outro. Eu uso as minhas capacidades telepáticas de entrar no seu campo e de acessar os seus arquivos. Quando a gente alia as duas coisas juntas, é que a gente faz o tratamento de apometria ter todo o sucesso que tem. Mais perguntas? Apometria é uma técnica espiritual? Pode ser usada como? O que é o espírito? A pergunta é, o que é o espírito? Nós somos espírito. Exatamente, todo mundo é espírito. Sim. Ora, se todo mundo é espírito, qual é a diferença? Qual é a diferença entre nós? Deixa eu só arrumar aqui o carregador do meu celular aqui que não está conectando. Acho que agora foi. A Flávia está perguntando: uma criança de 5 anos pode fazer apometria? Sim, até no ventre da mãe. Até no ventre da mãe? Sim. Legal. Sim, porque veja, o que é o espírito? O espírito é o ser inteligente que nós somos, que se reveste de uma camada de ego que faz com que nós nos tornemos individualidades
e nos revestimos para este planeta, para a Terra, com estes 7 corpos ligados pelos 7 chakras à grade planetária. Para esta evolução. Quando a gente evoluir mais e a gente for para outros planetas, serão outros corpos, outra forma. O espírito é o mesmo. Então, se o espírito está em processo reencarnatório, ele continua sendo espírito. Na realidade, a gente não vai conversar com o feto, a gente vai conversar com o espírito reencarnante. Ou com alguém responsável por ele. Porque a gente não vibra só nesta dimensão. Enquanto eu estou aqui falando com você, o meu espírito está atuando através das minhas personalidades em outros lugares. O seu também. Que louco. Nós não vivemos só na terceira dimensão. Você nunca... Olha, e a gente faz desdobramentos durante o dia, várias vezes. Não é só quando dorme, não. Aquelas horas que você dá uma parada, assim, de repente seu olhar fica fixo num ponto, fala, o que você está olhando? Você não está olhando nada. De repente você dá aquela sumida. Você desdobrou, você já está em outra dimensão. Você está trabalhando. Nós somos um conglomerado anímico. Por isso que todos os yogis, todos os gurus e todo o pessoal fala, nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente. Isso aqui é só instrumento, o nosso espírito é muito mais do que isso. E quando a gente vai trabalhando, vai conhecendo essas técnicas, tendo esses conhecimentos, a nossa área de abrangência fica muito maior. Né? Hoje a gente viu isso, você entra no ambiente e você capta tudo que tem. De bom, de ruim, o que é de ruim a gente transmuta, o que é de bom a gente agrega. Isso é importante. Por isso que eu falo que no futuro a apometria vai ser uma grande aliada da medicina. As cirurgias, por exemplo, que os médicos fazem dentro dos hospitais, elas são assistidas por médicos desencarnados. Porque além daquele corpo físico que ele está operando, tem outros corpos sutis que estão em relação com aqueles órgãos. Por que é que a pessoa amputa um braço e ainda continua sentindo a dor depois que já tirou o braço? Porque tem outros corpos de manifestação. Tem muito. Olha, é um campo, como eu disse, é um campo vastíssimo. O que eu consegui resumir nesse curso é um apanhado de vivências, de coisas, e não é tudo, sabe? Porque a apometria é uma coisa que tem material para ser desenvolvido aqui, olha, daqui para frente. Por isso que eu gosto dos alunos novos que chegam, porque no futuro essa nova geração vai desenvolver isso muito melhor. Talvez eu assista lá do plano espiritual, né, o desenvolvimento disso que a gente está plantando hoje. Mas é assim, vai ajudar tanto nas terapias, como na medicina, na psiquiatria, em tudo. O doutor José Lacerda não estava errado. É uma pena, né, que nesse mundo que a gente vive, nesse atual estado de coisas que ainda está, nesse atraso que nós temos ainda de conhecimento e de interesse dessas coisas, que isso não tem ainda se desenvolvido muito. Mas dia virá em que isso será estudado. Quando Chico Xavier trouxe, através da mediunidade dele, a psicografia do espírito do médico, André Luiz, se você pegar os livros de André Luiz, hoje estão começando a ser estudados pela classe médica. E a classe médica espírita, hoje tem até uma associação de classe médica espírita, sabe muito bem os fundamentos, as razões das doenças, a gênese das doenças, que está tudo dentro de nós. E quando, né, se abrirem para estudar também a apometria, vão achar um outro conhecimento que vai ajudar muito a humanidade, porque no futuro, segundo nos diz Emmanuel, no futuro os hospitais serão apenas de profilaxia, não vai ter mais isso que a gente vê hoje. A terra de regeneração não vai ter mais essas doenças da forma como nós vemos e entendemos hoje. Por quê? Porque os espíritos estarão melhorados. Consequentemente, os seus corpos também. Amém. Mas hoje nós já estamos, né?
pensa que hoje, com tudo que já foi desenvolvido, a gente tem uma faixa etária aí que chega a 90 anos, que chega, gente, a passar de 100 anos. Antigamente, se você vê mais para trás da história, 500 anos atrás, por aí, as pessoas, se chegavam aos 60 era muito. E era considerado velho. Então, assim, não se tinha o conhecimento como a ciência tem hoje. E na hora que começasse a estudar mais a questão espiritual do espírito, estudar esse encadeamento kármico, né, procurar fazer pesquisas em relação a isso, aí, olha, vai ser muito mais rápido. Muito mais rápido. É um campo que vai ser, eu entrevejo no futuro, ajudando muito. As pessoas que eu conheço hoje, os terapeutas que eu conheço hoje, que conhecem a apometria, têm tido muito mais resultados nos seus trabalhos, né, de terapia em função desses conhecimentos. Porque ela faz com que você conheça melhor a alma humana. E é isso que a gente precisa. Tratar corpos, tem um monte de gente que trata corpo. Agora, tratar a alma, complicado, né? É isso. E eu só queria dizer também que muita gente pensa que a apometria é oráculo, ou que manda um e-mail lá para fazer o tratamento e a pessoa, eles vão lá adivinhar o que eu tenho. Não é assim que funciona, tá? A apometria não é oráculo, não é adivinhação. Quanto mais detalhe, conforme a pessoa fala do seu problema, é aí que a gente tem que entrar naquela vibração daquele problema. Então, não adianta colocar, meu problema é relacionamento, ponto. Nós não somos adivinhos, nós não trabalhamos com adivinhação. E a gente não vai saber em que faixa entrar. Então, se você vai solicitar um tratamento de apometria, você tem que dizer em qual dedinho do pé que está o seu carro. Não adianta mostrar só o pé e querer que a gente adivinhe. Isso é muito importante, porque é assim que o sensitivo entra no seu campo. Então, é preciso falar, colocar, expor qual é a questão para que a gente vá lá. É a mesma coisa, você vai no médico e fala para ele, você está com um problema no estômago e fala que o seu problema é joelho. E aí ele vai tratar o seu joelho, sendo que o problema está no estômago. Você tem que mostrar onde é que está pegando. Porque daí é que a gente vai rastrear. É um rastreio mesmo, a gente vai rastrear para ver onde que a história começou. Aonde que está a causa. Porque você tirando a causa, o efeito automaticamente vai sendo corrigido. É o mecanismo da vida. Não tem feitiçaria nem nada. É muito conhecimento. Deixa eu fazer mais uma pergunta que fizeram por aqui. A Cris. Tem alguma resposta para a quantidade de crianças nascendo com autismo? É resultado de algo no passado coletivo? A questão na visão sistêmica, isso tem um significado. Na apometria, isso também é visto de alguma forma? Pode falar, pode falar. Na constelação familiar, ele é visto como sistemas que tiveram assassinos, né? Existe algo muito específico, mas dentro de um campo de constelação a gente pode aprofundar um pouco mais e olhar para a questão individual. Mas o que a gente percebe é que há muita exclusão neste campo e há também uma relação com assassinos dentro do sistema familiar. Na apometria e na espiritualidade, né? Porque a gente tem que estudar um pouco da espiritualidade também para poder entender isso, já que a apometria que a gente trabalha é aliada à espiritualidade. Nós sabemos que no momento o nosso planeta ele está passando por uma fase decisória, o que a gente chama de separação do joio do trigo.
Acontece que nós não estamos sozinhos no sistema solar. A gente tem planetas vizinhos também. Todos vão passar, todo o sistema solar passa por uma transformação. Por isso que a Terra é obrigada a passar junto, porque não tem como ficar de fora. Vamos tirar o planeta daqui e jogar fora, não tem como. Então, o que acontece? Dentro do nosso sistema solar, nós somos o mais atrasado, que é o de provas e expiações. Acontece que, como a gente está no momento de transição, da mudança, outros espíritos vindos de outros orbes planetários estão se encarnando aqui para aproveitar esse momento. Além daqueles que já são daqui, tem mais gente de fora. E muitos desses espíritos, que até você falou dessa questão sistêmica, pode ser relacionado com isso, ou não, porque esses espíritos, eles têm comportamentos. O autista, a gente não pode colocar ele dentro de um saco e dizer que todos são iguais, não são. Primeiro, que quem estuda psicologia sabe que tem vários graus de autismo, desde o leve até o mais complexo. Cada um deles tem um tipo de reação diante de determinadas situações. Alguns são espíritos, muitas vezes, que estão se adaptando a esta forma física nossa aqui. E eu, Ângela, pessoalmente, eu não encaro o autismo como uma doença. Eu acho que, nesse primeiro momento, essa leva de espíritos, eles têm uma lição para deixar para nós. O autista, ele tende a se concentrar naquilo que ele tem, e quando ele coloca o foco, ele não sai dali. Ele não sai. Eu tenho na minha família uma criança que tem um autismo leve, e eu vejo, ela faz coisas que eu, com a minha idade, não consigo fazer. Montar um quebra-cabeças com a rapidez que ela faz, com a concentração. E nós vivemos uma vida muito dispersa. Eu fiz uma live a semana passada falando sobre procrastinação. O autista, se ele se propõe a fazer alguma coisa, essa palavra não existe para ele, porque ele vai focar naquilo e ele vai fazer aquilo e vai olhar para aquilo. Olhar para a força, né? Exatamente. Criança, é o poder do... Não olhar para a doença, mas olhar para a força que existe nesse ser. É que aqui nessa Terra, tudo que é diferente é doença. E a gente que é da espiritualidade, gente, eu também estudo, a parte estou fazendo agora, psicanálise também. Mas, gente, nós temos que entender uma coisa. Vamos parar de colocar tantos rótulos. Eles têm problemas, têm alguns problemas de comportamento, sim, porque muitas vezes eles se tornam agressivos quando eles são retirados daquilo que eles querem. Mas são espíritos, são uma leva de espíritos que estão vindo nesse momento planetário para crescer e ensinar. Eles precisam ser corrigidos no que precisam, mas eles também estão ensinando. Olha, eu não ganho nada com isso, mas eu sugiro, se quem fez a pergunta é mãe de alguma criança autista, no YouTube, assista, tem 2 vídeos que a Cristina Cairo fez a respeito desse assunto. E a Cristina Cairo tem um conhecimento através da medicina egípcia, um conhecimento, digamos assim, mais holístico da vida, um entendimento muito grande. Então, assista a respeito do assunto, coloca lá Cristina Cairo no YouTube e coloque lá autismo. Vão aparecer dois vídeos que ela fez explicando isso. Eu acho que vai ser bastante esclarecedor para quem está perguntando. Vai ajudar muito. Se você tem me ajudou, vai fazer que você entenda aquela pessoa da sua família que tem essa questão. Espiritualmente, a gente sabe que tem espíritos que têm dificuldade de se encaixar no nosso plano aqui, principalmente as crianças. Eu tive um atendimento na mesa psiônica e apometria de uma criança com TDAH.
Uma criança que estava sujeita a tomar remédios. E a gente fez o tratamento e, graças a Deus, não precisou. Uma menina extremamente inteligente, mas essas crianças, elas querem aprender coisas que elas vão usar na vida. Gente, o nosso sistema educacional, desculpa aí, mas você querer colocar uma mente dinâmica para ter que ficar decorando coisas, aprendendo coisas que a minha sobrinha me perguntou, mas eu vou usar isso aqui na minha vida algum dia? Ninguém quer perder tempo. Nós estamos passando pela transição e tudo será mudado. A nossa sociedade, o sistema educacional, a própria ciência, tudo, né? O status quo, tudo será mudado. Que a gente faça essa transição entendendo, né, melhor o novo que está vindo. Escutemos muito as crianças, eu escuto muito as crianças. São espíritos que estão renascendo agora, que vão compor a nova terra. São eles que vão fazer a mudança efetiva. As ideias que eles vêm trazendo, aí percebam que as crianças estão muito mais independentes hoje. E olha que ato de amor, de humildade, de permitir vivenciar, de vir para esse corpo e vivenciar essa vida um pouquinho diferente. Sim, mas amanhã, muita gente, até ontem eu estava falando na live do Evangelho, quem está desencarnando hoje, daqui a pouquinho está reencarnando. Diferente, já com outro olhar. Não é que vai vir espíritos muito lá do céu. Não, somos nós que vamos voltando e vamos melhorando. Claro, os espíritos que estão decididos a isso. Porque num momento de transição, quem não tiver decidido a participar do conhecimento e a participar do progresso geral da Terra, infelizmente não vai poder voltar para cá. E vai encontrar morada em outro orbe, que seja de provas e expiações, que seja um planeta mais, para alguns, mais primitivo. Porque o pai não abandona nenhum dos seus filhos, mas ele dá a lição exata daquilo que nós precisamos e de acordo com a nossa escolha, que sempre o arbítrio vai imperar. Então, a gente escolhe onde que a gente quer estar. Vamos cooperar com esse mundo? Vamos estudar? Vamos desenvolver? Vamos fazer? Ou não? A vida está chamando, nos chama todo dia, a cada amanhecer. E ninguém veio aqui para a Terra para brincar. E para quem estava desavisado disso, a gente está aí, vivendo em meio a uma pandemia, dizendo hello, acorda. Acorda que a mudança está aí. Mais alguma pergunta? Eu acho que você pode falar, a gente já deu 1h30, eu acho que a gente pode falar assim, para a gente finalizar, ó, como que faz para entrar em contato com você, para saber mais sobre o curso, quando começa o curso? O curso de apometria vai ter início, a gente pretende que tenha início agora no dia 13 de abril. Vai começar com quantos alunos tiverem, e a gente tem as aulas às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. As aulas, elas são gravadas, é feita pelo Google Meet, então, ela é gravada, e assim que termina a aula que carrega aqui, eu já mando o link da aula gravada e também o arquivo em PDF que eu utilizo durante a aula. Então, mesmo que a pessoa se atrase, ou se ela perder a aula, não tem problema, ela pode assistir depois. Então, não há uma perda, né? Porque ela vai ter sempre esse recurso. O curso tem duração de mais ou menos 2 meses. Então, inicia 13 de abril e em junho, até o final de junho, a gente já está terminando. As pessoas que fazem o curso com a gente são convidadas, se quiserem, a participar do grupo Semente de Luz. A gente abre vagas para que as pessoas possam trabalhar junto com a gente. O curso contempla que você pode
no final do curso, participar de 2 trabalhos práticos junto com o grupo. Você vai assistir o trabalho e vai ver como é que funciona. E aí, depois que termina o curso, você decide se você quer continuar dentro do grupo, você pode continuar e é livre a escolha, né? E você pode continuar com o grupo ou não. Ah, não, eu vi, gostei, fiz o... Você vai passar por um tratamento, né? Automaticamente, ao fazer o curso, você também será tratado. Então, aí depois a escolha é de cada um. Vai utilizar como pode. Já teve gente que perguntou, eu não posso estar no horário da aula. Então, pode adquirir o curso. Eu mando a aula e eu dou uma mentoria uma vez por semana. Para quem não pode participar presencialmente, a gente vai marcar um horário em particular e eu vou dar 1 hora na semana para a gente se encontrar no Google Meet no horário que a pessoa pode e a gente conversar sobre as aulas da semana, ver se ela tem alguma dúvida, então aí ela vai poder tirar comigo. Então, não tem como ter prejuízo, tá? Por que é que a gente não faz o curso e não coloca a venda? Já tentei fazer isso pelo espiritual, já falou para mim que não. E quando eles falam não, é não. Por quê? Porque quando a gente faz o curso, a gente trabalha com a egrégora espiritual. Muitas vezes a gente está dando aula e a gente percebe que vem canalizações, que vem coisas, até eu vou aprendendo junto. E a gente forma um campo de proteção também. Porque os assuntos que a gente vai falar dizem muito respeito à espiritualidade. Então, nós precisamos do amparo espiritual enquanto estamos estudando. Nosso curso é muito sério. E eu sou muito responsável por todos aqueles que estão junto comigo. Os meus ex-alunos, quem já fez o curso aí, que nem a Ângela, que já minha xará que colocou aí, sabe da minha responsabilidade em relação a isso. Então, eu não deixo ninguém desamparado, né? Nem espiritualmente, nem energeticamente. Todos estarão dentro da egrégora do grupo Semente de Luz durante o período do curso e durante o período que permanecer no grupo. O curso acontece, então, de forma online. O tempo ele é todo, online, todos os ele é online. módulos. Então, tem uma pessoa do Ceará perguntando se ela pode fazer o curso. Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer lugar. Sim, eu tive alunos dos Estados Unidos, que hoje eu tenho uma pessoa que trabalha de lá, do Reino Unido, da Holanda, de vários países também, de gente que mora fora do Brasil também, que já fez curso, algumas ainda trabalham comigo, né? E se tem o problema, por exemplo, no caso do Reino Unido, tinha a questão do horário, então ela assistia às aulas depois que elas aconteciam, eu mandava o link, mas a gente se conversava, né? Então, se tem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. A gente cria um grupo de WhatsApp, inclusive, do curso, e a gente pode se conversar também, né, pelo WhatsApp durante a semana. As inscrições estão ou lá no meu Instagram, Ângela Esteve 17, lá tem se vocês entrarem lá no Linktree, vai abrir lá as inscrições, que vai direcionar direto para o meu site, ou diretamente para o site, que é o angelaesteve.com.br. Entra lá na aba de cursos, que vai ter lá o curso Viver Consciente com Apometria. Por que Viver Consciente com Apometria? Porque quando eu tinha o espaço presencial, o Viver Consciente era um outro curso que eu dava à parte da apometria. Então, era um curso introdutório só à apometria, era um curso de física quântica, onde se estudava as questões espirituais com as questões científicas. E com a pandemia, desde junho do ano passado, eu juntei os 2 cursos. Então, na realidade, quando você adquire o curso de apometria, você está adquirindo 2 cursos, não é um só. Olha que maravilha. Você está pegando os 2, então e eu decidi esse ano, como teve essa outra onda aqui, a manter, né? Porque a gente sabe que a situação, né, financeira de todo mundo está afetada. E se você tem muita vontade de fazer, está com algum problema, fala comigo, tá? A gente sabe que no curso de apometria,
A gente só não pode superlotar uma sala, tá? Eu não trabalho com muita gente de uma vez só. Se superlota, aí eu tenho que fazer 2 turmas, porque senão eu não tenho como dar atenção para cada um. E como eu disse, eu tenho que ficar de olho sempre em todo mundo durante o curso, né? Então, as inscrições estão lá, basta fazer a inscrição, me avisa, lá tem também o meu WhatsApp, que você pode entrar, avisa que fez a inscrição e já passa para mim o seu endereço de e-mail, tá? Porque depois, quando começarem as aulas, eu mando o convite do Google Meet pelo e-mail para que você entre direto no link sem precisar de autorização. E é isso. Bastante flexibilidade, né? Você colocou aí, você expôs várias situações e tá assim, se colocou realmente disponível para aquelas pessoas que desejam conhecer e se aprofundar mais, né, sobre essa técnica apometria. A Flávia está perguntando qual o valor. O valor está lá no site, tá? Ele tem um valor à vista e ele é facilitado quando você entra lá no PagSeguro em até, acho que 18 vezes. Eu coloquei 12, eu coloquei em 12 lá no meu site, mas depois quando você abre o plano de pagamento, ele está abrindo até 18. Então, assim, e o preço também dos 2 cursos em um também não é um preço caro, né? Ele está bem acessível. Ah, mas eu não quero fazer 2 cursos em um, eu queria só fazer um curso da parte do Viver Consciente de Física Quântica, de entender um pouco disso, e não me interessa por apometria. Então, você faz o curso só Viver Consciente. Na aba do curso, tem lá também, né, o Viver Consciente. E, geralmente, o Viver Consciente, quando a gente não forma grupos, eu dou essa aula particular. E é isso. Então, assim, não tem desculpa para não estudar. Sim, exatamente, né? Não tem desculpa. Não tem. A gente vê, até pelos cursos que a gente faz, né, Jana, que o valor que está lá é o valor de uma pizza. Uma pizza que você vai comprar num mês. Então, eu acredito que está bem tranquilo. Mas, se você vai fazer, trouxer um amigo, ou vai fazer a família, né? Eu tenho já 2 casos, que é marido e mulher, e que vai fazer os 2 juntos, isso e aquilo, a gente também pode rever, porque como são 2 pessoas, eu sei que às vezes pesa no orçamento, então a gente também tem como dar uma ajudada nisso daí. O que eu quero é que todos aproveitem a oportunidade, sabe? Porque fez muita diferença na minha vida. Eu digo isso, os meus alunos sempre dizem, né? Como a Ângela colocou aí, que ele é transformador. Vocês veem os depoimentos que eu coloco dos meus alunos, das outras edições do curso, que é um divisor de águas. Uma coisa eu garanto, você vai entrar uma pessoa no curso, mas você vai sair outra. Isso eu posso garantir. Você vai sair outra pessoa. Nunca mais a sua visão de mundo vai ser a mesma. E olha, não tem como voltar para trás, viu, Jana? Não tem mais. A gente muda, sim, a nossa forma de pensar. E isso vocês vão carregar daqui para a eternidade. Como eu carrego, né? Tudo isso que foram anos, né? Não só de apometria, mas, para quem não sabe, eu estou trabalhando dentro do espiritismo já vai fazer 38 anos esse ano, agora em maio. Então, é bastante tempo estudando, trabalhando, conhecendo. Eu comecei bem jovenzinha. Eu sempre me interessei, acho que desde quando eu cheguei aqui na Terra, que eu me conscientizei que eu era uma pessoa, que eu era gente, que eu tenho esses interesses. Então, eu comecei muito cedo a estudar essas questões da alma humana, né, do espírito humano. São perguntas que eu carrego desde muito cedo, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para quê? Para que eu nasci? De onde que eu vim? E depois, quando a gente morre, para onde que a gente vai? Eram perguntas que já na minha fase de adolescência me incomodavam demais.
E graças a Deus, né, e tudo aquilo que a gente procura, a gente acha, eu encontrei as respostas. E ainda encontro, porque por mais que a gente estude, a gente pensa que sabe alguma coisa, daqui a pouco vem outra coisa e você fala, nossa, eu não sei nada. E aí começa tudo de novo. E é esse o processo lindo, maravilhoso da vida. É o processo maravilhoso como que a vida estua em todos os níveis da existência. Por isso que a gente tem que agradecer muito. Agradecer a nossa vida, agradecer a Deus, né, por nos ter criado, né, e agradecer Ele por essa oportunidade da gente estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço imensamente o convite da Jana. Muito obrigada, né, por ter dado essa oportunidade da gente falar um pouquinho disso que já fez tanto bem para a nossa vida e que a gente sabe que pode ajudar muita gente. Muita gente. Se para o atendimento do meu grupo, eu falo do meu, né, do nosso grupo de apometria, vocês podem acessar o Instagram, Grupo Semente de Luz, ou pode mandar um e-mail direto. Eu vou colocar aqui o endereço do... Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar... Enquanto você escreve o e-mail... Já coloquei. Você já escreveu. Você é muito rápida. Você é muito rápida. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ele já fica aqui automático no meu celular, porque eu uso muito, então fica como frequente. Esse endereço agendapo1@yahoo.com.br é o e-mail dos atendimentos de apometria do Grupo Semente de Luz. Eu só aviso para vocês que tem uma fila de espera. Não espere que você vai mandar o e-mail hoje e a gente vai te atender amanhã, porque é impossível, tá? Mas nenhum e-mail que chega para nós fica sem atendimento. Vai ter uma fila de espera, claro, com isso, mas a gente hoje está fazendo trabalhos 2 vezes por semana. De repente, quando vocês terminarem o curso, né, a gente vai poder, quem sabe, né, formar um outro grupo de atendimento e ter, né, mais atendimentos aí durante a semana. Então, aproveitem a oportunidade, né, de vir estudar isso. Né? Eu acho que mais do que só passar pelo tratamento, a gente precisa de conhecimento. De conhecimento. Excelente. Obrigada, viu, Cristiane? Muito obrigada. Isso. E antes de terminar, eu queria convidar vocês, que acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a meditação Kundalini, às 8 horas, lá no canal do YouTube. A meditação Kundalini é uma oportunidade para as pessoas que estão muito ansiosas, pessoas que estão com depressão. A gente dança, se conecta com o corpo e depois silencia. Então, a gente trabalha bastante a energia do Yin e Yang. E às segundas-feiras também, a Ângela faz o evangelho na página dela, que é, assim, maravilhoso. Ela também tem o canal no YouTube, que ela coloca lá, se você não conseguir acompanhá-la na segunda, você pode acompanhar através do canal ou na página mesmo do Instagram dela. Ângela, obrigada, gratidão de coração. Eu vou colocar aqui, esse aqui eu tenho que digitar. Deixa eu ver aqui, Ângela. Esteve, porque tem algum, tá aqui. Ângela Esteve 17, é a minha página no Instagram, e lá vocês me seguindo vão poder acompanhar, né, todos esses trabalhos, né, que a gente faz, os trabalhos que eu faço também, estão convidados lá a participar da página. Se alguém, gente, tiver alguma dúvida, o meu telefone celular está lá no Linktree, pode entrar aqui, pode vir conversar comigo, que eu estou à disposição. Eu estou sempre à disposição. Sim, você é uma pessoa super amorosa e às vezes, imagina, se às vezes eu não atendo na hora, que a pessoa, que eu tenho alguns recados que eu estou vendo aqui do WhatsApp,
é porque ou eu estou fazendo live ou eu estou atendendo cliente, e aí ou estou dando aula. Então aí mas eu sempre, né, estou checando as mensagens e sempre eu dou o retorno, então pode ficar à vontade que o meu telefone é para isso mesmo. Obrigada, Então tá Mari. A bom. Mari aí, Mari Lisboa. Oi, Obrigada. Mari. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos que estiveram conosco. Pessoal, Obrigada. vocês que seguem a minha página, sigam, que vieram para cá para o canal, siga aqui a Jana. A Jana é uma excelente terapeuta, eu posso dizer, né, que ela é ótima na constelação familiar. Esse trabalho que ela faz na meditação é lindo. Eu, às vezes, não consigo acompanhar, porque eu acho que é um pouco cedo para. Às vezes é meio cedo para mim, mas eu já participei e eu sei que é muito bom. Às vezes eu faço depois sozinha, mais tarde, né? Mas, assim, acompanhem esse trabalho magnífico que ela faz e a gente promete para vocês que nós vamos voltar aqui para fazer uma live para falar sobre a nossa terapia, né? Que quem já passou, ok, vou te querer de novo agora com a Jana, é isso mesmo, Mara. Vamos fazer de novo. E a gente vai fazer uma live para falar sobre essa terapia a psicoterapia psiônica com constelação. Vocês vão amar, se preparem aí. A gente vai preparar um material bacana aqui para trazer para vocês. Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo, Ângela. Obrigada. Um beijo, Jana.